Olá pessoal, hoje vou estar apresentando para vocês a nova funcionalidade do Apuração, que é controle de largadas. Como é que funcionava anteriormente? Bom, eu tinha esse módulo, né, de tempo de largada, onde eu informava o horário da saída da, da prova. Então, vamos supor, saiu às 8 horas. Eu vim aqui, né, confirmava e ele estava configurado o horário das 8. Perceba que agora também tem esse novo recurso de zerar. Então, anteriormente, se eu quisesse zerar esse tempo de largada que ele fica gravado, eu tinha que vir até aqui, digitar 000 e confirmar. E aí sim ele apagava para mim, quando normalmente eu fazia testes no sistema. Agora com esse botão zerar, eu não tenho mais a necessidade, né? Então uma vez que eu confirmei e quero zerar essa informação, é só clicar aqui no meu botão zerar, tá? Vou realizar um simulado aqui de como era feito anteriormente. Então aqui eu já estou com o meu sistema de leitor já conectado, né? O sistema está em pausa e a gente vai simular uma largada. Normalmente eu sempre deixo o sistema em pausa porque os atletas vão estar ali passando próximo da antena. Então aqui se eu passar aqui o chip, ele não vai estar levando para apuração porque está em pausa, mas está fazendo a minha leitura. Vamos iniciar então uma largada, fazer um simulado e dar um ativar. Então vai ser iniciado agora a largada. Então veja. Tem um ativar, então ele pega aqui as informações dos atletas e já joga aqui na minha tela. Para que eu pudesse pegar o tempo da largada, ou eu anotava o horário, né, na mão, ou eu pegava a primeira passagem do atleta. Então eu tinha que descer até aqui a barra de rolagem, até o final, para ver qual foi a primeira passada, e aí eu colocava o meu horário, confirmava e ele fazia o desconto para mim. Então era um processo um pouco chato, porque você tinha que descer com a barra de rolagem, tinha que esperar os atletas normalmente passarem para poder ver a primeira passagem, e esse conceito mudou. Vou zerar aqui novamente. Perceba que o zero ele já faz o cálculo, já tirando aqui o meu tempo de largada. Vou desconectar e simular uma nova largada. Vou matar aqui meus dados. Conectar novamente e simular uma nova largada. Então, largou, são os chips aqui, fez a leitura dos chips, e agora tudo que eu preciso fazer, na verdade, é clicar em confirmar. O que o sistema vai fazer? Ele mesmo vai buscar a primeira passagem do atleta e vai aplicar o desconto. Vou confirmar, veja que ele pegou a primeira passagem, jogou aqui o meu tempo de largada e também já acionou o meu cronômetro. Então ele já faz tudo isso de uma forma automática. Então essa foi uma das atualizações que foram realizadas, né? O processo agora está bem mais prático. Outro problema que a gente tinha, não era um problema, né? Mas seria na hora de configurar que era um pouco mais chato. É quando você tem mais de uma saída, né? Modalidades diferentes com horários diferentes de saída. Então, por exemplo, 5K sairia às 8, a programação de 10K estava para sair às 8h10 e assim por diante. Para equilibrar essa diferença, o que a gente fazia? A gente aplicava aqui o desconto do primeiro tempo. Então vamos supor 5K saiu às 8. Então você aplicava aqui a informação, né, digitava 8 horas, e as outras modalidades que saíssem no horário diferente, você tinha que vir aqui em configurar e aplicar a diferença. Então vamos supor que 10K tinha saído 10 minutos depois do horário de 5K, que seria às 8. Você teria que vir aqui masculino, feminino, selecionar o sexo, selecionar a categoria que você queria, vamos supor 10K, e descontar 5 minutos. Né? Então você sempre fazia o desconto da diferença da primeira largada para que ele pudesse entender que aquela modalidade tinha saído no horário diferente, e assim ele ia equilibrar os tempos. Tá? Era um processo um pouco chato também, que você tinha que prestar muita atenção. Agora esse conceito mudou aqui no Apuração.
eu vou pausar aqui e nós vamos fazer um simulado desse conceito. Vou zerar, vou matar os dados novamente. Tá? E vamos fazer agora um novo simulado, imaginando que nós temos horários diferentes. Aqui eu tenho um cadastro de modalidade de 5, 10, 3 e 15 quilômetros, tá? Essa configuração agora vai ser feita aqui, ó, em largadas. Tem uma aba chamada largadas agora. E aqui eu vou informar os horários de saída de cada modalidade. Então ele pode ser feito antes da prova. Você já deixa tudo configurado, mesmo sabendo que pode acionar antes, né? A saída pode ser antes daquilo que você programou. Mas eu já posso deixar tudo preparado, sabendo mais ou menos o horário da saída de cada modalidade. Então, por exemplo, vamos começar com 5K. Vamos supor que 5K vai sair às 8 horas. Então eu venho aqui e confirmo. Ele já pede para você preencher todas as modalidades, as saídas dela, né? Então, obrigatoriamente você tem que preencher todos os horários, por mais que o horário de uma modalidade seja idêntica da outra. Vamos supor que, por exemplo, 5K vai sair às 8 e o restante vai sair às 8h10. Então eu venho aqui, ponho 8h10. Se eu quiser que já preencha o restante às 8h10, eu tenho essa opção aqui, ó, modalidades restantes. O que ele vai fazer? Tudo que tiver faltando aqui das modalidades, além do 10K, ele vai preencher as outras com esse horário. Vou confirmar. Então ele preencheu, ó, 10K 10, 3, 10, 8h10, né? 15 quilômetros, 8h10. Caso todos os horários sejam iguais, eu posso também utilizar aquele recurso de todas as modalidades. Deixa eu só excluir aqui. Então vamos supor, todo mundo vai sair às 8 horas. Eu clico em todas as modalidades, automaticamente ele vai preencher 8 horas para todo mundo, tá? Mas vamos imaginar que, como está próximo aqui do horário, eu vou pôr 8h10 para todo mundo. Então eu quero que todas as modalidades sejam 8h10. Vou confirmar, ok. E vou dizer que 5K vai sair às 8. 5K vai sair às 8 e o restante vai sair às 8h10. Vamos conectar. O que ele vai fazer? Ele vai respeitar esse horário. Então, se o atleta estiver próximo, ele não vai fazer a leitura. Como é que eu sei que ele está realizando essa leitura? Ele vai mostrar aqui um item chamado fora do horário. Então, se eu começar a passar o chip, então vamos lá, aqui eu já estou. Aqui está em pausa. Vou ativar. Estou passando os chips agora. Perceba que não foi feita leitura nenhuma, porque ele está respeitando o meu horário. Só que eu consigo visualizar aqui quais são o que está acontecendo. Então aqui, ó, ele está dizendo que esses horários estão fora do intervalo, ele vai contando. Isso aqui é bom para saber que o sistema está em funcionamento. Se eu clicar em ver, ele vai mostrar toda a passagem do atleta que está ali próximo, né, que não está ainda respeitando o horário. O horário da passagem e o horário programado da saída. Eu posso estar também limpando a qualquer momento isso. Vou limpar e aí ele vai começar a leitura novamente. Então ele fica sempre na memória e isso não é gravado no banco, tá? Essa opção de filtrar, o que ele vai fazer? Ele vai ler uma vez só o atleta. Vou limpar, ele está fazendo aqui a minha leitura, mas ele vai mostrar uma vez, ele não vai ler novamente. Então se eu clicar em ver, ele vai mostrar uma passagem só do atleta. Bom, perceba que agora a gente está próximo de iniciar. Então, se a largada... Eu já vou até deixar os chips aqui, ó, ele vai fazer a leitura. Vou tirar, inclusive, esse filtrar. E agora ele está fazendo a leitura. O horário ainda não deu, mas está próximo a dar 8 horas.
Vou voltar aqui para a recepção, porque a partir do momento que der 8 horas, ele já vai acionar o 5K. Vou esperar só mais um pouquinho, fazendo a leitura aqui. Olha lá. Então ele já fez a leitura do 5K. Então ele faz a leitura e continua barrando as outras modalidades. Se eu vier aqui em largada, passando chip, vou dar um limpar. Olha, está lendo novamente. Vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Temos os 10, tem a modalidade 15 e a modalidade de 3, que deve estar aqui também, porque o horário de saída deles é 8h10. Tá? Mas vamos supor que, bom, já tá para sair e não vai sair no horário programado que eu defini aqui no sistema. Se isso acontecer, eu seleciono aqui a modalidade correspondente e eu clico nesse botão aqui, ó, acionar agora. Ele vai fazer tanto para o 10, quanto para o 3, quanto para o 15, porque eles estão no mesmo horário. Então ele entende que se eles estão no mesmo horário, ao alterar esse horário aqui, ele vai alterar o dos outros. E ele vai fazer essa alteração quando eu clicar em acionar agora. Então vamos lá, fazendo leitura, tá preste a dar largada. Quando der a largada, eu clico em acionar leitura agora. Confirmou para mim e ele já fez a minha leitura. Você vem aqui, ó, eu já tenho meus atletas de 10 e de 15 quilômetros. Acho que 3 eu não cadastrei. Outro item interessante é o meu cronômetro. Então agora eu consigo selecionar qual modalidade eu quero que exiba aqui no meu cronômetro. Clica aqui em iniciar, ele entende que existe esse conceito de horário de modalidade e abre essa tela para você. Então eu quero exibir o horário de 5 km. Confirmo e ele mostra para mim o horário de 5 km e a descrição do que eu selecionei. Eu quero exibir o horário, eu quero exibir outro horário, né, das outras modalidades. Cliquei em finalizar, clico em iniciar novamente e aí eu seleciono, por exemplo, de 10K. Clique em confirmar e ele vai mostrar aqui as 3 modalidades que foram configuradas porque elas estão no mesmo horário. Então ele vai mostrar aqui o relógio das 3 modalidades. Lembrando ainda que o processo de transferir para a largada continua, tá? Então eu venho até aqui, já não tenho mais ninguém, agora vou esperar a chegada. Só que eu preciso transferir esses dados para a largada, para o sistema entender que é uma largada. Clico aqui em transferir dados para a largada e confirmar. Ele vai transferir os meus tempos, aqui eu só aguardo a chegada. Vamos simular agora os atletas chegando. Agora estão todos ali, ó, chegando, tá? E um outro item é que eu posso também, caso eu tenha errado o horário, então vamos supor que o de 5K, o de 10, vamos pegar um horário das 8 foi o de 5K. Vamos supor, aí eu errei porque eu cliquei ou esqueci de clicar ou não foi o horário determinado, eu posso estar mudando aqui. Então eu vou dizer que 5K, o horário configurado não foi às 8, mas foi às 7h59. Uma vez que eu confirmo, o sistema entende que já existem registros lá e vai dizer se você quer continuar com esse processo, porque ele vai mudar o horário também, porque já foi feita a leitura, né, baseado no tempo de largada de 8 horas. Então ele vai transformar ou vai fazer o recálculo em cima agora de 7h59. Vou confirmar. Ele faz tanto para a largada quanto para a chegada. Então, se eu vier aqui em percurso, ó, perceba que agora ele está com 1 minuto de diferença porque eu fiz aquela alteração, mudei para 7h59, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o conceito aí de configuração de largada. Tá bem mais simples agora, tá mais fácil. Esses critérios que eram usados anteriormente continuam, né? Passa a ser agora opcional, mas com esse recurso tá bem mais fácil. Por ter essa nova funcionalidade, você pode usar se tiver também uma largada só. Porque facilita na visualização. Então você sabe que o sistema está ali em funcionamento, está fazendo a leitura e os dois programas estão se comunicando.
Então é um esquema novo que foi implementado. Uma vez que você configurou aqui a largada, essa opção é desabilitada, né? Porque você pode ou você utiliza esse conceito, ou você utiliza esse conceito de tempo de largada caso todo mundo saia no mesmo horário. Mas você pode utilizar aqui também configurando o mesmo horário para todas as modalidades, tá ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.